Amém. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Palavra do Senhor. Amém. Joel capítulo 2 diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Palavra do Senhor. Amém. Tome seu assento. Cristo Jesus os abençoe. Glória a Deus. Eu estou a louvar a Deus pela vida da liderança, pela oportunidade e pela confiança que tiveram em mim. Mais uma vez estamos diante da presença de Deus para falar e para ouvir aquilo que Deus preparou para nós nesta noite. Também estou a louvar a Deus pela tua vida, pela tua presença aqui. Te disponibilizaste para ouvires a palavra do Senhor sobre este lugar. É de louvar a Deus. Também estou a louvar a Deus pela minha vida. Eu estou feliz porque mais uma vez aqui estamos. O livro em que nós abrimos, que é o livro de 1 Tessalonicenses, este livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, como é do nosso conhecimento, segundo a Bíblia Sagrada. Apóstolo Paulo, antes dele ser chamado de Paulo, antes de ter o encontro com Jesus, apóstolo Paulo foi chamado de Saulo, que significa pequeno. E Saulo cresceu em uma escola rabínica, que quer dizer a escola dos mestres. E naquela época, quem estuda na escola rabínica é porque tem um outro nível de entendimento, tem uma outra graça no que concerne a palavra, ou seja, a ciência. E foi um dos homens que teve privilégio de estudar na escola dos mestres. Saulo foi um homem responsável a perseguir a igreja de Cristo. E enquanto Saulo perseguia a igreja, no caminho a Bíblia Sagrada fala que houve um resplendor de luz que desceu sobre Saulo, e Saulo caiu do cavalo em que estava. E a Bíblia Sagrada fala, após o resplendor de luz derramar sobre Saulo, Saulo perdeu a visão. E isso significa que muitas das vezes Deus nos cega o entendimento que nós temos. Muitas das vezes Deus retira a nossa visão, porque
ignorância, o conhecimento da falta de consideração, o conhecimento da falta do amor ao próximo. É o conhecimento que Deus fechou na vida de Saulo. E Saulo, quando teve um encontro com Jesus, Saulo deixou de ser chamado Saulo, tornou-se Paulo. Por quê? Porque no momento em que o resplandor de luz desceu sobre a vida de Saulo, houve uma transformação, houve uma metamorfose. Automaticamente Jesus mudou a vida de Saulo para Paulo, porque Saulo tinha uma história negativa. Saulo era o perseguidor da igreja, sim, mas quando Jesus aparece para Saulo, Jesus muda o estilo de vida de Saulo e o torna Paulo, que se tornou agora o apóstolo de Cristo. O Saulo perseguia a igreja, mas Deus teve que mudar a vida dele para Paulo, para então dar continuidade no evangelho de Cristo. Paulo escreve este livro com a ajuda do irmão Silvano, mais conhecido como Silas. E enquanto eu estudava, houve uma pergunta que não se calava: por que Paulo escreve este livro? Paulo escreveu este livro com o propósito de agradecimento. Paulo escreve este livro para exortar a igreja diante da presença de Deus. Paulo escreve este livro para encorajar a igreja para continuar diante da presença de Deus. Paulo escreve este livro com o objetivo de ensinar a santidade, a pureza em Deus, para ensinar sobre o arrebatamento, para ensinar sobre a vinda de Cristo. Na Bíblia Sagrada, no mesmo livro em que nós meditamos, no capítulo 5, versículo 18, a Bíblia fala em tudo da graça. O que me chama a atenção é que o apóstolo não diz por tudo da graça, mas sim em tudo. E segundo a espiritualidade, aqui eu encontro três entendimentos diferentes. O primeiro entendimento é o entendimento em tudo da graça, que significa que independentemente das nossas circunstâncias, nós devemos agradecer a Deus por tudo. Porque o apóstolo não diz por tudo, mas sim em tudo, que significa que ainda que a gente tiver a passar por aflições, ainda que a gente tiver a passar por dificuldade, devemos agradecer a Deus. Há pessoas, ministro, quando estão a passar por problema, já não agradecem a Deus, apenas se revelam na angústia, apenas se revelam na ingratidão. Mas uma coisa te digo, que até mesmo nos nossos problemas há um benefício para nós, porque a Bíblia Sagrada fala, é nos nossos problemas que a glória de Deus se aperfeiçoa em nós. Então, se é nos nossos problemas, significa que é necessário que a gente passe por dificuldade para que a glória de Deus se manifeste em nós, porque na espiritualidade existe um nível que Deus traz sobre a nossa vida, e para a gente se mover dentro deste nível que Deus traz, é necessário passarmos por dificuldade, porque são as dificuldades que nos trazem maturidade na presença de Deus, porque são as dificuldades que nos trazem discernimento na presença de Deus, porque são as dificuldades que nos trazem crescimento na presença de Deus. E o segundo entendimento é porque esta é a vontade de Deus. Enquanto eu estudava, eu percebi que a vontade de Deus aqui é soberana. Não importa a tamanha aflição que a gente passa, não importa quantas vezes
porque é por intermédio dos nossos problemas que Deus nos traz a capacitação, porque é por intermédio dos nossos problemas que Deus nos traz a maturidade espiritual. E a terceira dimensão do entendimento, em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, a gratidão só é possível na presença de Deus. É impossível alguém passar por problema e se achegar diante do seu irmão da esquerda e da direita e dizer: irmão, eu te agradeço pelos meus problemas. Não, é somente a Deus, é somente a Cristo, porque Cristo é quem nos dá o alívio nas nossas dificuldades, porque Cristo é quem nos dá a paz nas nossas dificuldades, porque Cristo é a esperança do crescimento, porque Cristo é a esperança da exortação que a gente precisa em cada aflição, porque Cristo é a esperança da glória. E falando da glória de Deus, o tema desta atividade é o arrebatamento da igreja. Enquanto eu estudava, enquanto eu meditava, enquanto eu estudava a história também, eu fui aprofundar mais um pouco na palavra arrebatamento. O que significa arrebatamento? No grego, arrebatamento significa tomar de repente, tirar com força. E quem tira com força é porque tem autoridade. E quem tira com força é porque tem domínio. Quem tira com força é porque tem poder. O que me chama a atenção é no significado de arrebatamento: tomar de repente. Há dois elementos aqui diferentes. Tomar de repente significa que ninguém consegue controlar, significa que ninguém consegue segurar. Quando alguém toma com força, ninguém pode impedir. E a Bíblia Sagrada está a dizer que o arrebatamento será em um piscar de olho. O que me chama a atenção é que eu encontrei duas dimensões aqui. A primeira dimensão é a dimensão do primeiro Adão, e a segunda dimensão é a dimensão do segundo Adão. O primeiro Adão está vivendo em uma terra perfeita. O primeiro Adão está vivendo em uma terra sem dor, em uma terra sem lamentações, em uma terra em que tem tudo, em que não precisa trabalhar para obter alguma coisa. Mas o primeiro Adão está a ser tentado. O primeiro Adão está a ceder às tentações de Satanás. O primeiro Adão está a cair. O primeiro Adão está a perder a autoridade. E Satanás está a ganhar autoridade para fazer tudo quanto ele deseja fazer na humanidade. E Satanás está a pegar no mundo, está a fazer segundo a sua vontade. Por quê? Porque o primeiro Adão cedeu em uma terra perfeita e ainda assim caiu, desobedecendo a palavra de Deus. Mas no segundo Adão eu vejo uma coisa diferente. O segundo Adão, que é Cristo, Cristo está a resistir às tentações. Cristo está a nascer em uma terra pecaminosa. Cristo está a nascer em uma terra de lamentações. Cristo está a nascer em uma terra de perseguições. Mas Cristo está a resistir. Cristo está a continuar. Mas o primeiro Adão foi nascer, foi criado, ou seja, estava a residir em uma terra perfeita, onde não tinha desejo de pecar, onde tinha tudo, e Deus lhe deu tudo. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele está a nascer em uma terra. Para comer tem que trabalhar, mas ainda assim está a resistir às tentações. Aqui há dois elementos diferentes de tentações. Deixa-me ser uma exegeta. Deixa-me aplicar na dimensão de exegese e da hermenêutica. É que segundo o estudo, ministro, exegese, que é a interpretação do estudo, e a hermenêutica, que é a aplicação detalhada. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, a Bíblia está dizendo que viu a mulher que a
está segurado no mesmo desejo e que trouxe para o primeiro Adão, está a levar para Jesus. E Satanás está aparecendo no deserto a Jesus, está dizendo: se você é filho de Deus, pegue a esta pedra e transforme em pão. Desejo da carne significa que há momentos que Satanás vai trazer tentações e vai tentar te balsamar. É só um bocadinho, faça só um pouco. Não importa um pouco. A Bíblia está dizendo: de Deus não se escarnece, Deus abomina pecado. Não importa a tamanha coisa que Satanás traz. A vontade de Satanás é te fazer cair naquilo que você rejeita, sabendo que Deus já te disse para não fazer. Satanás entra na mente do primeiro Adão. Primeiro Adão está caído, mas quando chega Jesus, encontra alguma coisa diferente. Um homem diferente que vive em uma terra pecaminosa, em uma terra de fome e de dificuldade. Seria mais fácil Adão, que tinha tudo, ter resistido, não comer a fruta, porque lá tinha tanta coisa ali naquela árvore que foi proibida. Mas Jesus, que estava em uma terra de escassez, está a resistir à tentação. Jesus está resistindo. E Satanás está encontrando algo diferente que não encontrou no primeiro Adão. O segundo elemento da tentação é o elemento, a Bíblia fala, a árvore era boa para dar o entendimento. A árvore era boa para se comer, isso é desejo dos olhos. Satanás segura nesses desejos e se aproxima ao primeiro casal. O primeiro casal recebe esta tentação. O primeiro casal cai. O primeiro Adão cai. E Satanás pensou que também teria sucesso a Jesus. E Satanás se achega a Jesus e leva Jesus no alto monte e disse, mostrando toda a beleza da terra, toda a grandeza da terra, e disse: se tu me adorares, tudo isso será teu. Qual é a coisa que Satanás tem que daria para Jesus? Não tem nada, porque Satanás sabe que tudo quanto há no mundo é de Deus. Satanás simplesmente altera alguma coisa para ele. Igreja, entenda e compreenda: Satanás não tem nada para te dar. Satanás tem muitas artimanhas, sim. Satanás tem armadilhas, sim. Mas quando ele diz a Jesus: se você me adorar, isso tudo será teu, eu posso conjecturar que nas palavras de Jesus isso não te pertence, porque tudo já é meu. Eu não preciso te adorar, eu vou aplicar para ti. Resista as tentações. Satanás não tem nada para te dar. Não importa se ele vier com palavras bonitas, não importa se ele vier com tentações agradáveis aos nossos olhos, mas devemos resistir. E o terceiro elemento, diz a Bíblia, que a árvore era boa para dar o entendimento. Soberba. O que significa soberba? Soberba é ter um coração elevado, de se achar que é melhor que os outros. Soberba é ter um pensamento elevado, de se achar que faz melhor que os outros, que prega melhor que os outros, que jejua mais dia que os outros, e que se não moderar no culto, a glória de Deus não vai se mover, porque ele tem um som mais elevado na igreja. Isto é soberba. Satanás está se apresentando para o primeiro Adão. Primeiro Adão está caído. Quando se apresentou para Jesus, Jesus resistiu nas tribulações. Jesus resistiu. Jesus está chegando até Gólgota, mas antes de chegar a Gólgota para morrer, Satanás sofreu. Jesus sofreu muitas tribulações, porque Satanás trouxe as tribulações. Quando Jesus desce na terra, Satanás entende que esse homem que desceu não é um homem qualquer. Igreja, perceba e entenda que os dois problemas, meu Deus do céu, não se comparam com os problemas que Jesus passou. Com
e a autoridade que ele recebeu do primeiro Adão. Quando o primeiro Adão pecou, Jesus poderia receber autoridade. Satanás está se apresentar a Jesus. Satanás está entrando na mente de Pedro enquanto Jesus se despede dos discípulos. Pedro está dizendo: mestre, não morre, não precisas não. Satanás está trazendo uma ideologia para Jesus não subir na cruz do Calvário. A Bíblia fala que Jesus está orando, está angustiado. Jesus está dizendo: Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Satanás trouxe uma angústia para Jesus, para que Jesus voltasse para trás, para não morrer na cruz do Calvário, porque Satanás entendeu que se Jesus morrer, alguma coisa vai acontecer no mundo. O mundo receberá uma metamorfose, mas Jesus resistiu. Também resista, não resista mais um pouco, porque aquele que morreu na cruz do Calvário já te deu a liberdade. A chave que Satanás tinha, o domínio que Satanás recebeu quando o primeiro Adão pecou, Jesus já ganhou. A humanidade já não está nas mãos de Satanás. A humanidade pertence a Jesus. Jesus está a chegar em Gólgota. Jesus está morrendo na cruz do Calvário. E no terceiro dia, Jesus está a ressuscitar. Jesus está a ter um encontro com os discípulos. Jesus está a soprar sobre os discípulos. Está a introduzir o Espírito Santo. E está a deixar uma promessa: ficai em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder. A promessa está a se cumprir no livro de Atos sobre os discípulos. A glória está a descer. A autoridade que Satanás recebeu do primeiro Adão está a descer. Por que desceu? Porque Jesus resistiu às tribulações e subiu na cruz do Calvário por amor à humanidade. Jesus está subindo aos céus e está a dizer para os discípulos: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou vos preparar um lugar. Meu Deus dos céus, Jesus está mostrando bondade para a humanidade, igreja. Jesus voltará assim. Então prepara a tua vida espiritual. Eu desconheço o teu interior, eu desconheço a tua intimidade com Deus, mas consagra-te mais um pouco na presença de Deus. Santifica-te mais um pouco na presença de Deus, porque a Bíblia fala de Deus não se escarnece. Significa que há um livro em que está tudo apontado, tudo quanto a gente faz, que é chamado o livro das memórias, o livro da justiça de Deus, em que nós receberemos a justiça de Deus segundo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Você que é cristão, você que é crente, você que fez Deus enviar seu único filho na terra para morrer por ti e por mim, não deixe que a morte de Jesus seja em vão na cruz do Calvário. Santifica-te mais uma vez, ande de acordo à vontade de Deus, porque o arrebatamento é real. Arrebatamento não é um conto, não. O arrebatamento não é uma história. O arrebatamento será algo que vai acontecer. Joel está a dizer: o Senhor está às portas. Jesus está a voltar. Deus não disse a hora, Deus não disse o lugar, Deus não disse a estação de tempo, mas há uma promessa: eu vou para o Pai e vou vos preparar um lugar. Meu Deus do céu, existem 3 dimensões da manifestação de Deus sobre a vida do ser humano, sobre a humanidade. A primeira dimensão é a dimensão do amor de Deus para com a humanidade. A Bíblia Sagrada fala: tanto amou Deus o mundo que Ele entregou seu único filho unigênito. Meu Deus do céu, Deus, por amor à humanidade, quando o primeiro Adão pecou, Deus não velou as
os nossos pecados, que tem colocado barreira entre nós e o nosso Deus, significa que as nossas iniquidades são as nossas lascívias, é a nossa impureza na mente que tem impedido o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos nos santificar mais um pouco, vamos nos purificar mais um pouco, porque o arrebatamento é real. A Bíblia fala que acontecerá rapidamente, será tomado de repente, significa que será algo rápido, assim como as horas demoram um pouco, assim como os minutos demoram um pouco, os segundos não será semelhante ao segundo rápido, não, será semelhante ao milésimo. Depois do segundo, significa que é no fechar e no abrir do olho, apenas em um piscar, será algo de repente, ninguém vai perceber. Então, antes que Jesus te surpreenda, purifica-te na presença de Deus. E a segunda dimensão do agir de Deus na humanidade é a dimensão da sua bondade. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Jesus introduziu o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a igreja com um sopro. E depois da promessa que Jesus fez com que a promessa se cumprisse. No livro de Atos foi a bondade. Não entendeste? Eu vou dizer assim: quando Jesus deixou o Espírito Santo na igreja, Jesus já sabia: eu morri pela humanidade, já ganhei a humanidade, mas era necessário alguma coisa para nos firmar na presença dele enquanto ele subia aos céus, para que a gente continuasse na presença dele. Então Jesus não deixou o Espírito Santo como selo, Jesus não deixou o Espírito Santo como firmamento na presença dele, isto é, a bondade de Jesus para com a humanidade. Jesus morreu pela humanidade, Jesus deixou o Espírito Santo na humanidade, para que quando ele descesse, encontrasse a humanidade, os seus filhos, na presença dele. A bondade de Deus se manifestou em nós, na presença do Espírito Santo. Jesus não nos deixou órfãos, não. Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Vamos prosseguir em fazer a vontade de Deus. O arrebatamento vai acontecer, querendo Satanás ou não. Ele pode tentar impedir, mas já não tem autoridade, porque Jesus recebeu a autoridade na mão dele. E quando morreu na cruz do Calvário, por amor a nós, por amor à humanidade. E a terceira manifestação de Deus na humanidade é a sua justiça. A Bíblia fala de um livro das memórias. Um livro em que não há esquecimento. Um livro em que a gente pode esquecer as nossas obras negativas que fizemos, mas Deus se lembra. E Deus é justo, igreja. Além de Deus ser justo, Deus é sério e Deus mata. A gente já teve o amor dele na morte de Jesus. Já recebemos a bondade dele, o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso firmamento. Mas se a gente não andar segundo a vontade dele, a gente vai receber a justiça, a ira de Deus. É porque a Bíblia fala: não use o mal como desculpa. Por mais que tiveres a passar por dificuldade, não é um motivo de andar na impureza. Por mais que tivemos a andar, por mais que passamos por aflições, não é motivo para andar em pecado. Porque a Bíblia fala que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Com essa glória, a vinda de Cristo, o arrebatamento, a nossa subida com ele nos céus. Igreja, perceba uma coisa: ande em santidade, porque Deus é justo, porque todo mundo receberá aquilo que faz aqui na terra. Não diz que Jesus já morreu por ti, que Jesus já te deu a vida. Foi da responsabilidade de Deus trazer a nossa salvação na pessoa de Jesus.
bebiam da mesma fonte na terra. Jesus teve que passar 40 dias sem comer no deserto para cumprir o ministério dele. Não é por benefício dele, é por benefício da humanidade. Então se santifica mais um pouco, porque o arrebatamento é real e vai acontecer. Igreja, nós temos sim a dimensão de atrasar a vinda de Cristo e também atrasar a vinda de Cristo. Nós atrasamos de que forma? Quando nós pecamos, naquele momento Deus talvez queria mesmo vir, Jesus queria descer naquele momento, mas quando te viu no pecado, Jesus recuou. Jesus disse: eita, esse pecou. Conjecturação da pregadora: essa pecou, não vou descer agora, porque se eu descer agora vou lhe surpreender. Então vou esperar mais um pouco até que ela se santifica, até que ela ande de acordo com a minha vontade. Só assim descerei. Estamos a atrasar a vinda de Cristo. E de que forma nós apressamos a vontade de Cristo? Quando nós andamos segundo a vontade dele, debaixo do temor dele, debaixo da vontade dele. A Bíblia Sagrada fala: adore a Deus em espírito e em verdade. Em espírito de que forma? Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade, se deleitando na vontade dele e andar debaixo do temor dele. Irmãos, vamos buscar o temor de Deus. Vamos fazer mais a vontade de Deus. Vamos deixar de andar segundo o nosso entendimento. Vamos deixar de fazer as nossas vontades. Vamos viver de acordo à vontade de Deus. Porque o nosso pastor nos ensina que cristianismo, meu Deus do céu, é um estilo de vida. Cristianismo não é cultura. Cristianismo não é moda. As modas vêm e vão. Cristianismo não é cultura, porque a cultura a gente pode fazer e depois podemos deixar de fazer. Mas o estilo de vida, você anda continuamente na santidade de Deus e debaixo da vontade de Deus. Você deixa de fazer a tua vontade, você deixa de fazer o teu querer para dar segundo a vontade de Deus. Estilo de vida. No cristianismo não é: essa aqui é minha moda, essa aqui é mesmo já meu querer. Não. No cristianismo é deixar de fazer a nossa vontade. Por isso é que a Bíblia fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que é novo? O estilo de vida em Deus. Vamos buscar a santificação de Deus, porque o arrebatamento é real. Vamos deixar de fazer a nossa vontade. A Bíblia fala: buscar a Deus em espírito e em verdade. O que é que significa em verdade? Andar debaixo do temor de Deus. Em verdade, as nossas obras, fazer aquilo que é o desejo de Deus. Muitas das vezes nós entristecemos o Espírito Santo, até mesmo nos talentos que Deus nos deu, nos ministérios que Deus nos deu. Meu mentor me ensinou que Deus te dá uma graça pensando no outro. Quando Deus te dá uma graça e você não exerce aquela graça, você entristece o Espírito Santo, porque Deus tem um porquê. Por que te deu aquilo? Então quando a gente não faz, quando a gente não trabalha no ministério que Deus nos deu, quando a gente não trabalha e multiplica os talentos que Deus nos deu, a gente está a pecar contra o Espírito Santo, de acordo com a graça que Deus nos concedeu.
buscar a vontade desse Espírito. Vamos viver segundo a sua vontade. Vamos deixar de trazer modas no cristianismo. Vamos viver o cristianismo como um estilo de vida segundo a vontade de Deus, porque o arrebatamento vai acontecer. Então não deixa que Deus te surpreenda. Não deixa que a morte de Jesus seja em vão na tua vida, porque Jesus deixou a sua glória, desceu na terra. É por amor a ti, igreja. Se a gente fazer uma retrospectiva há 2 anos atrás, Deus falava muito conosco por intermédio dos sonhos a respeito do arrebatamento. Muita gente sonhava com o arrebatamento e a destruição da terra. E ultimamente, se a gente entender a linguagem de Deus, Deus está falando muito conosco por intermédio da exortação. Deus está a nos motivar muito ultimamente. Em toda a pregação, não importa o tema, chega sempre um momento em que Deus está a exortar a igreja. Ele está à porta. Por que Ele está a nos exortar? Deus está a nos encorajar a prosseguirmos na presença dEle, a não desistirmos de fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é que a gente ande em santidade, para que quando Cristo voltar, nos levar com Ele. Agora, em que lado, em que posicionamento você estará? No posicionamento aonde Cristo vem e vai te levar com Ele, ou no posicionamento em que será deixado para trás, porque Cristo te surpreendeu no pecado? Igreja, ande em contínua santidade. Busque a vontade de Deus, porque Jesus está a voltar. Igreja, nós não somos dessa terra. Os filhos de Deus não são povos da terra. A Bíblia Sagrada fala que Deus fez a terra, que Deus formou o homem, meu Deus dos céus. E aonde está o trono de Deus? Está nos céus. Aonde está a glória de Deus? De onde vem a nossa glória em Deus? Vem dos céus. E se foi Deus quem nos fez, significa que nós somos fruto de um plano que saiu da mente de Deus. E se saímos da mente de Deus, significa que nós somos povo dos céus, não somos povo da terra. Deus nos mandou na terra com um propósito. Então não se desvie deste propósito. Não deixe de andar na vontade de Deus, porque o propósito de Deus na dimensão do seu amor foi morrer pela humanidade, para que a humanidade fosse salva. O propósito de Deus na dimensão da sua bondade foi ter deixado o Espírito Santo para nos consolar nos momentos difíceis e nos firmar na presença dEle. O propósito de Deus de nos trazer à existência foi de a gente andar na presença dEle. Quando o primeiro Adão pecou, havia uma tristeza grande no coração de Deus, e Deus teve a bondade de enviar Jesus para resgatar a humanidade, porque o primeiro Adão havia perdido o poder e a autoridade. E quando Deus manda Jesus, é para trazer o povo de volta. Jesus dizia: eu não vim para os que têm paz, eu vim para os aflitos. Nós estávamos aflitos nas mãos de Satanás. Nós estávamos aflitos nas perseguições de Satanás. Igreja, entenda uma coisa comigo. Se é assim, Jesus já morreu por nós, nós somos salvos. Mas Satanás está nos atribulando de uma forma que estamos a perder a fé, estamos a perder o ânimo, estamos a desistir de orar, porque os problemas estão a apertar. Agora imagine se Jesus não morresse por nós. Satanás iria continuar a nos afligir segundo a autoridade que ele recebeu do primeiro Adão. Já imaginaste a tamanha tribulação que a gente passaria se Jesus não morresse por nós? O que a gente passa não é
nível de crescimento que a igreja deve obter. Temos que passar por problema. Deus tem que nos confrontar mesmo. Deus deve nos mandar pregar em Nínive, aonde a terra dá medo, aonde os homens te concentram, aonde o povo te concentram com um olhar de te amedrontar. Deus tem que te levar mesmo em Nínive para você pregar aí. É porque faz parte do teu crescimento, é o teu desafio, é a maturidade que você deve obter, é o teu nível de crescimento. Busque a presença de Deus enquanto é cedo. Não deixe que Jesus te surpreenda em pecado. Não deixe que a morte de Jesus seja em vão na tua vida, igreja. Jesus não morreu por ele. Jesus não sofreu por ele. Jesus morreu por nós, por amor a nós. Então busque a presença de Deus. Busque o temor de Deus. Se santifica mais um pouco. Se purifica mais um pouco. Aqui no meu lado esquerdo há um homem que Deus me mostra. Presta atenção. Deus me mostra o teu interior. Meu Deus do céu. Há muita iniquidade. E Deus está a dizer assim: fale para ele que eu estou voltando. E antes que eu lhe surpreenda, diz para ele continuar na minha presença. Volte na minha presença, porque eu sou Deus. Irmão, eu não direi o teu nome por questão ética, mas não estás nada bem com Deus. Uma coisa te digo, Deus é sério. Deus não te levantou em vão. E Deus está a me mostrar que há uma ira no espírito dele. É porque se enfraqueceste por certos motivos que tenhas que rejeitar. Porque no certo lugar aonde Deus te levou, Deus até te capacitou, mas pela tua vontade você se deixou levar. Viveste o teu querer, mas continue. Volte para Deus. É porque as consequências da tua queda, da tua fraqueza, quem vai receber não és tu. Deus está dizendo, é a tua família. Eu vejo problemas na tua casa. Eu vejo dificuldade na tua família. Eu vejo morte. Eu vejo aflições na tua família. Você está bem em pé, sim, mas a tua família está a cair por causa de ti. Preste atenção. Volte para Deus. Jesus surpreende. Jesus está a voltar. Jesus está a voltar. Seja mais sério com Deus. A ira que eu sinto de Deus no meu espírito, se você sentisse, você poderia entender. Mas presta atenção nos sinais. A Bíblia Sagrada está falando dos acontecimentos finais. O último sinal é a palavra dele ser pregada até os confins da terra, a todo lugar do mundo. E se formos ver, todo mundo está a pregar. Há muita gente a pregar nos autocarros, até naquelas províncias onde não vai carro, só vai anjo. Há muita pregação. É os últimos tempos. Não sei qual será o momento, mas antes que Jesus nos surpreenda, vamos voltar para Deus. Se purifica em Deus. Não deixe que esta noite passe. Não deixe que esta noite termine sem se consagrares a Deus. Irmão, se coloca em pé no nome de Jesus. Glórias a Deus. Você vai orar segundo aquilo que você ouviu na presença de Deus. Vai orar, vai orar. Fale para Deus com capacidade.